Olá, eu sou Gustavo Carrelli e esse é o PDV. Ao meu lado, a Fernanda Vasconcelos. Colaborar é prosperar. Esse é um dos lemas de Cibele Regis, nossa convidada desse episódio. Cibele é especialista em varejo e referência em gestão e integração de equipes multidisciplinares. Então você já pode imaginar que o nosso papo será riquíssimo. Inspirado pelos Jogos Olímpicos, onde as cenas de superação e trabalho em equipe impressionam a todos, conversamos com Cibele Regis sobre as habilidades que a área comercial precisa ter para vencer no mercado competitivo que é o mundo do varejo nos dias de hoje. E já fica a dica, as soft skills são cada vez mais importantes, principalmente para liderar equipes. Também aproveitamos a conversa para saber tudo sobre um outro projeto da Cibele, a Bem Glória, uma marca de cosméticos sustentáveis com ingredientes amazônicos da famosa atriz Glória Pires, de quem a Cibele é sócia. A Bem Glória acaba de fazer 1 ano de vida e já de olho no mercado internacional. Bora para a conversa? Cibele, é uma honra receber você aqui no PDV, uma estudiosa e referência na área comercial do varejo. Puxa, Gustavo, um prazer é meu estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente possa aí trocar boas ideias para a turma que vai nos escutar. Vamos já partir direto para a pergunta. Na sua visão, quais os maiores desafios da área comercial no varejo atualmente? Fazendo aqui um contexto, né, considerando o que está acontecendo, né, uma concorrência mais forte, praticamente em todos os segmentos, né, uma diversidade de público, que a gente muitas vezes fala multigeracional, né, a gente está atendendo o millennial, e está atendendo o boomer, o velhinho, o pessoal da nossa geração, jovens, né, e toda essa diversidade que surgiu de formatos de loja. E já emendando, como que a gente faz para trabalhar principalmente as lideranças, considerando toda essa complexidade que eu desenhei aqui há pouco? Olha, Gustavo, os desafios da área comercial são muitos. Eu brinco com as pessoas da área com quem eu interajo que nós somos como médicos. A gente precisa entender de diversas áreas, em diversos contextos, né? Muitas vezes a gente precisa ser psicólogo, às vezes psiquiatra, temos que ser economistas, temos que ser excelentes negociadores, conhecedores do negócio como um todo, empreendedores. Então, a área comercial do varejo é uma área que demanda muitas competências técnicas e comportamentais, principalmente com esse aumento que você trouxe, né, do aumento da concorrência, a necessidade de atender esse público multigeracional, a diversidade de formatos de loja, tudo isso traz uma complexidade muito maior para o varejista, né? Antigamente, o cliente mixava entre 1, 2, 3 tipos de varejos diferentes. Hoje, para comprar pão francês, o cliente mixa em mais de 10 tipos de varejistas, né? Então, para enfrentar esses desafios, é crucial que as lideranças varejistas desenvolvam, primeiro, uma mentalidade ágil e flexível, que permita uma adaptação rápida às mudanças que o mercado vem trazendo. E a capacitação contínua, ela é essencial, né? Deve focar em habilidades, principalmente análise de dados, porque hoje, quando a gente entra em contato com grande parte dos times comerciais, a gente ainda está muito na fase de descrição das oportunidades e pouco na fase de realmente diagnóstico, de prescrição, para que a gente possa aproveitar as oportunidades que o mercado vem trazendo, né? E também em capacidade de inovação e liderança inspiradora. Também é muito importante que essas equipes possam investir em programas de treinamento que envolvam simulações práticas, porque nós, adultos, a gente aprende fazendo, né? Não é assistindo uma palestra. Então, é importante que nós tenhamos esses programas de treinamento que envolvem gamificação, simulações práticas e com feedback constante, para que a gente tenha uma jornada de aprendizagem muito mais do que uma única abordagem. Recentemente, em um dos podcasts com o Roberto do Novo Atacarejo, né? A gente falou muito de quanto que é importante equilibrar os hard skills com os soft skills, né? O hard skill ele é mais fácil, de mais fácil mensuração, né?
Agora, o soft skill ele é mais subjetivo. Como é que você pondera quando você desenha um treinamento? Como é que você balanceia essas duas coisas? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, Gustavo, que a gente tem na formação, porque, ao final das contas, nós não negociamos com outras empresas, a gente negocia com seres humanos, com pessoas. Claro que o hard skill é fundamental, é importante ter altas habilidades em termos de análise, as técnicas específicas de negociação, como é que eu faço uma leitura adequada de mercado, de contexto, mas, ao final das contas, nós como seres humanos somos seres sociais, a gente tende a colaborar mais com quem a gente gosta. E se a gente não tem conhecimento sobre o ser humano, sobre como ele age, como ele pensa, se a gente não tem habilidade para identificar comportamentos, identificar gatilhos emocionais que podem mudar completamente o caminho de uma negociação ou de um processo de planejamento junto aos nossos fornecedores e parceiros, por mais habilidades técnicas que você tenha, você não consegue implementar e negociar em longo prazo. Então, hoje, cada vez mais se exigem dos profissionais da área comercial habilidades comportamentais para que a gente consiga realmente engajar os negociantes, os negociadores, nas estratégias de longo prazo. É muito difícil você mensurar o quanto um colaborador, depois de um treinamento, ele aprendeu fazendo um teste ou utilizando de técnicas que são mais comuns para você medir o quanto aquela pessoa tem agora de inteligência emocional. Mas, ao longo da jornada dele no seu dia a dia, conforme ele tem melhores habilidades socioemocionais, as lideranças vão perceber uma melhora de performance, uma melhora no ambiente, uma melhora nas relações com os parceiros e uma facilidade maior de fechamento de boas negociações. Então, é difícil você mensurar, mas os resultados eles vão corresponder à melhora de habilidades socioemocionais desses negociadores. Sibeli, aqui é a Fernanda, muito legal estar aqui com você. E aproveitando aí a gente está falando sobre liderança, né? Uma curiosidade que eu tenho, como que a gente faz, né, para conciliar os interesses comerciais, né, dos negócios do varejo com o posicionamento, o branding e as estratégias desenhadas pelo marketing? Isso é um desafio no dia a dia, você acha? Oi, Fernanda, prazer estar aqui com você também. É um grande desafio, sim, porque, em geral, as empresas tendem a trabalhar em silos. Então, o marketing fazendo a parte dele, o comercial fazendo a parte dele, operações fazendo a parte dela, e os pontos de contato e de interação, muitas vezes, ocorrem de forma conflitante. Então, uma organização de sucesso, uma organização de alta performance, um time de alta performance, ele consegue construir, através de metodologia ágil, principalmente, squads ou times multifuncionais que constroem, que co-criam as estratégias de tal forma que as estratégias de marketing elas reflitam efetivamente nas estratégias que são desdobradas para o comercial e desdobradas para a área de operações. Então é fundamental que os departamentos trabalhem em conjunto desde o início do desenvolvimento de estratégias, porque aí a gente garante que os objetivos de branding estão alinhados com as metas do comercial. Isso pode ser alcançado por meio de reuniões regulares de alinhamento que acontecem dentro da squad, utilização de dados para informar decisões, implementação de KPIs. Uma squad ela funciona bem quando ela tem dailies, quando a gente tem KPIs em comum que refletem o desempenho comercial quanto à consistência da marca. Então, se eu tenho objetivos ou KPIs que são conflitantes entre as áreas, se torna ainda mais difícil eu colocar todo mundo numa única direção. Então, por exemplo, se o time de operações tem meta de vendas e o time comercial não tem meta de vendas, tem meta de compra ou de captação de budget, eles vão conflitar, porque um vai estar indo para um caminho, outro para o outro. Se o time comercial de perecíveis tem meta de quebra, mas o time de operações não tem meta de quebra, eles não vão estar orientados para o mesmo caminho, né? Se os times como um todo não conseguem perceber a importância que tem a construção do brand, a construção da marca e quais os pilares que afetam essa marca, desde as relações com os colaboradores, porque você transforma uma marca também através de marcas empregadoras,
a relação com os clientes, a imagem da loja, a limpeza da loja, enfim, uma série de que vão para além da propaganda que a gente coloca na televisão ou nas redes sociais. Então, por isso que é muito importante, para que a gente consiga conciliar os interesses com o posicionamento de marketing, a gente precisa que as estratégias sejam co-criadas, porque aí todos os departamentos, todas as áreas envolvidas se sentem parte daquela estratégia e compreendem como é que elas afetam o resultado da implementação da estratégia. Sim, uma premissa, né? Começando por aí. Exato, exatamente. E muito daquilo que você falou anteriormente de você desenvolver nessas pessoas, nessas lideranças, a capacidade de leitura de dados, né? Exato. Porque há uma carência, assim, reconhecida de pessoas com essas habilidades, e não falando só do varejo, mas em todos os segmentos, em todas as áreas, né? De ter uma compreensão do que aquele número está falando, né? E aí, falando de software de pricing, o próprio uso da inteligência artificial, que é algo transversal, né? Quais são as tecnologias que você entende que mais vão impactar na área comercial dos supermercados nos próximos anos? O que a gente vê é que ainda existe uma certa resistência para a adoção de determinadas tecnologias, porque a gente ainda precisa ter uma consistência nos dados que o varejo atua no seu dia a dia. Desde do básico, que são os cadastros de produto, que nem sempre estão interligados da maneira como deveriam. Verdade, nossa. Não é? E é o básico, hein? É o básico do básico, e assim, é desesperador quando a gente entra um pouco mais no detalhe dos cadastros de produto no varejo, e a gente percebe a quantidade de gaps, produtos, a própria descrição dos itens, né, imagens, enfim, a gente tem ainda uma série de oportunidades para serem resolvidas antes da implementação. Depois, passando por parâmetros, né, porque por mais que a gente tenha machine learning, por mais que a gente tenha inteligência artificial, todos eles se abastecem de informações que já estão dentro do sistema. Então, se eu, na frente de caixa, passei, e agora sim, trazendo um exemplo básico do básico, mas que acontece todos os dias e de forma repetida, né? Eu tenho 3 sabores diferentes de um determinado produto. E eu sei que isso nunca acontece aqui no Brasil, é só na Holanda. E aí eu passo um código de barras e digito 3 unidades, né? Pronto, já foi meu estoque. Não tem IA, não tem machine learning, não tem tecnologia que consiga resolver isso. Então, acho que a gente tem um passo atrás de higienização dos dados e de garantia de execução de processo, de disciplina mesmo, comercial, operações nas várias áreas da empresa. Agora, é óbvio que os avanços tecnológicos que mais impactaram a área comercial do supermercado vêm da questão da automação de processos, o pricing dinâmico. Algumas áreas a gente ainda tem a dificuldade de captura de pricing, por exemplo, perecíveis, né? Porque eu tenho calibres diferentes, então não tenho código de barras. Eu posso ter uma maçã num determinado custo quilo, preço de venda o quilo, e a mesma maçã num outro supermercado 30%, 40% mais caro. Mas são calibres diferentes, então como é que eu mensuro a questão de calibre, a questão da percepção que o consumidor está vendo para eu fazer a precificação de perecíveis, por exemplo, que eu tenho produtos diferentes, né? Também a questão da velocidade de captura de dados, né? Porque o consumidor hoje tem acesso, né, a pesquisas e a comparativos de preço com muito mais velocidade do que se tinha antigamente. Como é que a gente reage na mesma velocidade da percepção do cliente, porém de forma inteligente, sem destruir margens, sem destruir valor para o negócio, né? Então, óbvio que se a gente tiver esses dados bem higienizados, a inteligência artificial pode permitir previsões de demanda mais precisas, a personalização de ofertas, a otimização do estoque, né? Soluções de pricing mais dinâmica para que a gente consiga ajustar os preços em tempo real e com base na demanda e na concorrência. A gente tem a oportunidade de maximizar a margem de lucro, porque o brasileiro ele tem um perfil extremamente promocional que a gente chama de high-low, né?
Seria que o famoso me dá volume que eu te dou desconto. Exatamente, exatamente. E tem a ver com, eu te faço um preço no óleo de soja incrível, mas muitas vezes o restante do sortimento está num preço 5, 10% acima do restante do mercado para poder compensar a margem, né? E a gente sabe que isso muitas vezes acontece. É uma das estratégias varejistas, e que o consumidor é extremamente sensível, porque ele vai para comprar o óleo de soja, ele vai para comprar o leite em promoção, ele já está na loja, ele vai customizar o tempo dele, já vai comprar a cesta como um todo. Então, o brasileiro é um dos povos mais sensíveis à promoção do mundo, mas a gente precisa fazer a promoção de forma inteligente, porque senão a gente destrói valor desnecessariamente. Porque qual é o preço que o meu consumidor está disposto a pagar por aquele produto naquele ponto de venda? Que tipo de serviços eu posso agregar para aumentar o valor percebido do meu consumidor em relação ao meu ponto de venda? Né? Então, eu acho que os avanços tecnológicos eles têm que vir para nos apoiar a tomarmos decisões mais inteligentes que maximizem principalmente a margem de lucro, porque a gente sabe que o varejo no Brasil tem uma margem de lucro muito apertada, sobra muito pouquinho na última linha para a gente fazer acontecer. Sem dúvida. Eu vejo que pelo lado da compra, né, ainda há muito movimento da indústria de empurrar a mercadoria para o varejo, né? Houve uma grande evolução do trade nos últimos anos, talvez na última década, mas ainda há um pouco de fazer descontos agressivos para tirar da indústria e colocar no varejo, aí o varejo que resolva por si próprio como fazer a promoção, como vender esse produto. Eu vou contar aqui do começo da minha história, muitos anos atrás, eu trabalhei na Brahma, né, que depois se transformou em Ambev. E tinha produtos, embora o mix fosse muito mais estreito do que é hoje, eu tinha produtos premium, por exemplo, Brahma Extra já existia, e água tônica. Por incrível que pareça, a água tônica era um produto, um público mais seletivo, né? Aí não tem renda, mas em paladar, talvez. E às vezes você encontrava esses produtos numa política de fazer mix ou de uma coisa em supermercados que você certamente não ia girar aquela mercadoria. O resultado era o produto vencer na gôndola e aí você tem que trocar de graça, dispensar aquele produto e tudo mais, né? Então, numa escala, eu estou falando isso dos anos 90, né? Início dos anos 90. E apesar de todos os avanços, às vezes eu encontro nas minhas andanças aí pelo Brasil, às vezes recentemente eu fui num supermercado próximo de uma comunidade em Salvador que tinha produtos premium e eu encontrei ali produtos vencidos, né? Então você vê, empurraram o produto ali, ou a rede comprou, enfiou ali o produto, e aquilo ali é prejuízo para todo mundo, né? Ocupa um espaço numa gôndola, enfim, capital de alguém ali, né? No caso do varejista, mas o prejuízo vai de alguma forma refletir na indústria, porque esse produto vencido, se tiver um acordo comercial, vai voltar para a indústria também. E a gente ainda tem que conviver com essa dualidade, né? De algumas coisas muito avançadas no varejo, algumas coisas ainda caminhando, né? Você enxerga isso também, ou eu estou desenhando um cenário muito grotesco, assim, muito fora da realidade? Gustavo, acho que faz todo sentido o que você está trazendo. Acho que muitas organizações elas já avançaram. Temos grandes indústrias no mercado que fizeram viradas importantes do que a gente chama do sell-in para o sell-out, né? Sell-in é o que a indústria vende para o varejista e sell-out é o que o varejista vende para o consumidor final. Então, muitas indústrias de diversos segmentos já fizeram essa virada de chave. Não é uma jornada simples. Você precisa mudar o mindset da equipe comercial, porque eu também tive a oportunidade de trabalhar em vendas de diversas indústrias, né? E muitas vezes a mentalidade era, vamos ver quem chega primeiro, ocupa o estoque do cliente, ocupa o capital de giro do cliente para evitar que a concorrência entre. Então esse era o pensamento lá, anos 90, início dos anos 2000. Mas nos últimos anos a indústria se conscientizou, e o varejo também, de que essa não era mais uma estratégia válida, pela questão dos desperdícios que você mesmo citou, e parte porque você
criava um problema lá na frente. Então, as indústrias começaram... E também porque a gente agora consegue, através dos institutos de pesquisa, mensurar, né, compartilhar informações com mais segurança, com mais privacidade, para que a indústria possa apoiar o varejista a acompanhar o seu sellout e se autorresponsabilizar também pelo sellout. Então, você inverte o modelo mental de venda. Quando eu vou vender, indústria, vou vender para o varejista, eu já penso em sellout, não em sell-in. Então, eu já penso em quais são as ações que eu preciso fazer para garantir que aquele produto escoe no ponto de venda e que gere demanda para novas compras. Trabalhei 7 anos no Walmart e depois Grupo Big e tive a oportunidade de acompanhar um pouco dessa mudança da indústria do sell-in para o sellout e fez muito sentido. Não foi uma mudança simples, porque a gente vinha com estoques carregados, muitas vezes a indústria precisava abrir mão, né, de 1 mês, 2 meses de um faturamento mais pesado para poder equilibrar os estoques na ponta, mas o resultado foi incrível, porque a gente reduziu quebras, a gente aumentou a eficiência, a gente aumentou o frescor do produto, né, a disponibilidade de um produto mais fresco para o nosso cliente. Então melhora toda a cadeia, e é muito interessante porque ao mesmo tempo que a gente tem ineficiências com produtos vencendo no ponto de venda, a gente tem rupturas enormes, e aí a gente investia tempo tratando daquilo que estava vencendo, quando tinha produto que o cliente estava procurando no ponto de venda e ele não encontrava, né? A ruptura no Brasil, se fosse um varejista, seria o 3º maior varejista do Brasil. Olha o tamanho da oportunidade que a gente tem de fazer venda. Então, as indústrias que ainda não mudaram seu modelo mental para sellout, elas estão extremamente atrasadas e vão sofrer as consequências disso, porque o varejo está cada vez mais olhando para fluxo de caixa, cada vez mais segurando as pontas, porque estoque é o calcanhar de Aquiles do varejo. Sobra 2,7%, 3% na última linha, depois que se pagam todas as contas. Estoque é capital de giro parado. Então, precisa ser muito bem estruturado para que traga benefícios para o varejista. E acaba indicando um certo amadurecimento, né? Eu acho também uma linha do tempo ali de que a gente vê que o varejo vai amadurecendo e cada vez mais trabalhando. Até essa mudança de mindset é um reflexo desse amadurecimento e talvez de trabalhar com dados, né? Que antes a gente não se dava esse luxo, vamos dizer assim. Exatamente. Cibele, agora uma curiosidade, um tema muito interessante. Conta pra gente um pouco sobre o projeto Bem Glória, que você fundou junto com a Glória Pires, né? Assim, é um assunto de curiosidade, eu acho, geral e de tietagem também para todo mundo. Muito bom, Fernanda. Então, a Bem Glória, ela é um projeto que nasceu há cerca de 2 anos atrás. A Glória nos procurou como consultoria para desenvolver um plano de negócios para um sonho que ela tinha de lançar uma empresa de cosméticos que traduzisse a sua rotina de cuidado e os seus valores, né? A Glória é vegetariana desde os 13 anos de idade, é uma atriz, né, com mais de 50 anos de atuação, renomada, com uma carreira muito sólida e que construiu uma imagem muito sólida em relação à sustentabilidade, ao cuidado, ao autocuidado e à questão da beleza natural. Então, mais ou menos 2 anos atrás, então, nós fizemos o plano de negócios, apresentamos para ela, e ao longo do tempo a gente foi se conectando por propósito, por valores que faziam muito sentido, em comum para nós, e ela decidiu então lançar a empresa, fez o convite para que eu me tornasse sócia, e em 6 meses, porque tinha o lançamento da novela, então a gente queria fazer o lançamento do produto, da linha, concomitante ao lançamento da novela. Então, em 6 meses, a gente saiu do business plan para o lançamento da marca em 7 de julho de 2023, com mais de 150 mil pessoas na live de lançamento, né, do projeto. E o objetivo é oferecer produtos que não só cuidem das pessoas, mas principalmente e também, né, do meio ambiente, incentivando a questão do consumo mais responsável, mais equilibrado, mas também trazendo uma performance muito alta em termos de entrega de produto, de resultado, para que a gente possa contribuir para promover o bem-estar, a qualidade de vida dos nossos clientes, das nossas clientes.
Muito legal, gente, um projeto realmente muito inspirador, assim, fiquei muito encantada quando eu fui saber mais sobre o assunto. Parabéns, viu? Bom, obrigada, Fê. Sabe que o projeto todo ele é baseado em Amazônia. Nossa fábrica fica em Cacoal, em Rondônia, né, no meio da Amazônia. Todos os ingredientes, os frutos, são todos frutos amazônicos, uma cadeia que a gente tem muito orgulho de gerar prosperidade para os povos amazônicos. Então, só para constar que cada vez que alguém consome um produto da Bem-Glória, está contribuindo para a prosperidade também da nossa maravilhosa Amazônia. Vocês já estão exportando, estão pensando em exportar? Como que é? Nós decidimos ficar um ano online, porque a gente queria testar como o produto ia ser aceito pelas consumidoras, testar produto, testar formulação, testar embalagem, comunicação, enfim. A gente queria compreender essa shopper, né, essa decisora, antes de lançar no varejo físico. Mas 6 meses depois do lançamento, o varejo físico começou a nos acessar. Então a gente fez um piloto com muito sucesso na Soneda, que tem um projeto de sustentabilidade ali na Paulista, que aliás é super interessante. E depois a gente começou a abrir para alguns varejistas. Hoje a gente já está no canal Farma, já estamos no canal de perfumaria, entrando no canal de supermercados, né? Fechamos essa semana, surpresa, com uma rede de supermercados que é referência, então em breve os produtos estarão também disponíveis aí para o público dessa rede. E nesse inteirinho a gente recebeu alguns contatos internacionais, principalmente Estados Unidos e China, que são mercados que estão muito abertos a negócios com produtos, com ingredientes amazônicos, né? A Amazônia tem sido uma grande vitrine fora do Brasil. E então, sim, estamos nos preparando para essa aventura de exportação. Quando você falou sobre a Amazônia, enfim, todo esse cuidado, essa sustentabilidade, essas questões todas, assim, de cara, eu imagino muito produto no mercado asiático, de um modo geral, e na Europa, né? Americano também, né? Porque é o maior mercado do mundo, né? Ninguém pode desprezar, né? Mas a brasilidade, né, vende para estrangeiros muito bem nesses destinos, né? Estamos chegando ao fim, Cibele. Eu tenho uma pergunta clássica aqui que a gente faz para todos os convidados, né, quando vem a primeira vez, pelo menos, né? Vamos a ela. O que o varejo ensinou a Cibele Regis? Uau, essa é a pergunta de milhões, né, de prova. Olha, o principal ensinamento que o varejo me trouxe foi a importância da resiliência e da capacidade de adaptação, com toda certeza. Nesse setor, as mudanças elas são constantes, são imprevisíveis, né? E eu penso que é crucial a gente se preparar para se reinventar, para encontrar novas soluções rapidamente. É mindset de crescimento o tempo inteiro. E além disso, o varejo ele me ensinou o valor de compreender profundamente os clientes. Porque são eles, né, no final das contas, que ditam as regras do jogo. Então, o sucesso dos varejistas, ele depende crucialmente da colaboração entre indústria e varejo, do trabalho em equipe, né, entre todas as áreas que são envolvidas dentro do varejo, e ter essa consciência, né, de que cada membro ele desempenha um papel fundamental para que a gente consiga alcançar os objetivos em comum. Eu sempre faço uma provocação em todos os momentos que eu tenho oportunidade de conversar com o público, que nós varejistas ou nós da indústria, cada decisão que a gente toma impacta o nosso negócio. Se impacta nosso negócio, impacta os nossos colaboradores e os nossos clientes. Impactando os nossos colaboradores e os nossos clientes, impacta também as suas famílias. As suas famílias, elas são parte de uma sociedade. Ou seja, uma única decisão nossa pode impactar toda uma sociedade. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. E o meu convite de sempre é que todos estejam abertos a colaborar de forma genuína para que a gente possa contribuir para a prosperidade dos nossos negócios, das nossas famílias e da nossa sociedade. Perfeito, gente. Que incrível. Gostei muito do papo. Obrigado mais uma vez pela sua participação, por estar disponível para compartilhar tudo isso, todo esse conhecimento, toda essa experiência. E em breve estamos juntos de novo. Com certeza. Sensacional, sensacional, Cibele. Muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês, pessoal. Uma ótima semana e prosperidade para todos. O PDV
PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso. Até o próximo. Tchau.